E hoje a palavra de Deus é acerca da salvação em Jesus. A salvação que Jesus nos dá através do seu sacrifício, o qual foi realizado enquanto ele viveu aqui nessa terra. A salvação em Jesus, ela é baseada na graça, na fé, no perdão dos pecados. Não é por obras, viu? Jesus, ele é o único caminho que leva o homem a Deus e a vida eterna. E vemos na palavra de Deus várias passagens bíblicas, as quais falam sobre a salvação de Jesus. Mateus, capítulo 19, a partir do 16, fala sobre o jovem rico. Quando ele, perguntava a Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, vendo que o coração dele estava nas riquezas terrenas, Jesus falou: vende tudo que tens, e segue-me. E o jovem saiu triste, porque o coração dele estava nas riquezas terrenas. E eis o perigo, Porque o perigo das riquezas não é que Deus condene quem é rico, não. Mas aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. E o nosso tesouro tem que ser Jesus. A prioridade da nossa vida aqui na terra deve ser o nosso mestre Jesus. Por mais que você tenha bens acumulados na terra, mas você deve saber que tudo aqui nessa terra é passageiro. Você não vai levar nada. É tudo emprestado. Tudo que você tem é emprestado. E aqui na palavra de Deus fala, Jesus ressaltava dizendo que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque aquele que faz do dinheiro o seu Deus perde o foco do verdadeiro Deus, que é o dono do ouro e da prata. E também aqui Jesus falava, no 29, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, terra, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Essa última parte eu vou explicar daqui a pouco com a parte da parábola dos trabalhadores da vinha. Mas antes eu quero ressaltar, pela palavra de Deus, não é que Jesus quer que você abandone sua família, não. Quando ele fala, todo aquele que tiver deixado casa, mãe, irmão, filho, é porque muitas vezes você pode fazer idolatria de um outro ser humano que conviva com você. E aí Deus perde a prioridade no seu viver. Porque o mandamento de Deus é: amai a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Então, se tiver de escolher, você tem que escolher Deus, certo? Assim como os discípulos deixaram tudo e seguiram o bom mestre. Mas eles tinham a família, tinham os pais, Pedro tinha a esposa e tudo mais. Jesus não condena. Jesus não está dizendo que tem que abandonar todo mundo para seguir a ele. Não. É na hora da decisão. Se você tiver de escolher, você escolha seguir o bom mestre Jesus. Nessa parábola dos trabalhadores na vinha, fala acerca de um homem da vinha, o dono da vinha, que ele saiu chamando. Ele via umas pessoas ansiosas, preocupadas em trabalhar, em receber seu salário. E ele perguntava: o que está lhe faltando? Eu quero trabalhar na vinha. Então vá. Quer trabalhar na minha vinha? Quero. Aí ele mandava ir trabalhar na vinha. Chegando um certo horário, o dono da vinha mandou chamar os trabalhadores para receber o seu salário. E ele disse: faça uma fila aí. Uma fila. E todos fizeram uma fila. E o dono da vinha disse: vou começar a atender pelos últimos. Aí se cumpre esse versículo, 30 de Mateus, capítulo 19. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Porque esse dono da vinha, ele começou a chamar os trabalhadores que estavam na fila por último, os derradeiros. Mas aí teve alguns que estavam lá no começo da fila e disse: oxê, eu cheguei primeiro, passei o dia trabalhando na vinha e eu pensei que eu ia receber mais. E ele também, com certeza, esperou que fosse logo ser chamado, porque ele estava no princípio, no início da fila, Mas sabe o que o dono da vinha falou? Ele disse: olha, eu não tratei de dinheiro com nenhum de vocês. Todos eu perguntei: querem trabalhar na minha vinha? E todos responderam: sim,
quero ir trabalhar. E eu disse, vá trabalhar na minha vinha. E então, todos têm o direito de receber o mesmo salário. Porque todos foram trabalhar na minha vinha. Não importa, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Todos vão receber o seu salário. De igual modo, porque era necessário que trabalhasse na vinha. Foi o acordo. Mas aí, retratando para a salvação de Jesus Cristo, a salvação de Jesus, ela é um dom gratuito dado por Deus à humanidade. Nós podemos ver, né, pela palavra de Deus, que a salvação, ninguém pode comprar a salvação. Por quê? Em 1 Timóteo, capítulo 1, e versículo 15, diz que esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, nós não podemos, eu estou servindo a Deus, fazendo tudo que Jesus ensinou, já faz 10 anos, 20 anos, e não é justo que uma pessoa que se converteu à beira da morte também tenha a mesma salvação. Jesus salva a todo aquele que o reconhecer como seu Salvador. Não importa o horário que você entrou na vinha do Senhor. Se você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu Salvador, você vai receber a salvação. E ninguém pode dizer, eu sou melhor. Uma certa vez, Pedro, ele falava para Jesus acerca de outros discípulos que também Jesus estava chamando para segui-lo. Mas Jesus falava, né? Eu conheço cada um e chamo todos. Eu vim para os pobres e necessitados. Os sãos precisam de remédio? Quem é bom precisa de remédio? Não. Só quem é doente. Então foi para isso que Jesus veio. No livro de João, capítulo 5, versículo 24, diz que eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Deixa eu lhe dizer só essa palavrinha agora, essa mensagem, para encerrar com essa mensagem salvadora de Jesus. Jesus nos salva da condenação do pecado. Cristo, só nele é que encontramos a salvação e perdão para a nossa condenação. O amor de Deus foi tão grande que enviou seu único filho para nos libertar. A sua graça nos renova, mas é preciso ter fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vivamos com a certeza da salvação eterna. Se você tem alguma dúvida ou você não tem fé, você não acredita que Jesus é o Senhor, que Jesus esteve aqui nesse mundo, leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo de Deus que está aqui nessa terra para iluminar o seu coração. Jesus está indo ao seu encontro, batendo na porta do seu coração para entrar. Então abre, deixa Jesus, o Espírito Santo de Deus, fazer morada no teu ser, que você vai receber a salvação da parte de Jesus. Esse mundo jaz no maligno. Nada. Jesus não quer nada de ninguém. Jesus só quer o teu bem, só quer salvar a humanidade dessa condenação eterna. Então atenta para a salvação de Jesus Cristo. Porque esse mundo vai passar rapidinho. Rapidinho. Então você vai precisar, no seu futuro, porque pode ser amanhã ou não, pode ser daqui a 5, 10, 15, 20, só Deus sabe. Mas você vai precisar da vida eterna. Então não deixe passar essa oportunidade. Aceite Jesus como seu Salvador. Só Ele é o caminho que te leva para a salvação eterna.